foi ditadura? Não foi ditadura. Ditadura é o que a gente vive hoje. Mas a ditadura comunista é muito pior do que todas. Mas calma. Antes de falar isso tudo, será que você sabe o que é ditadura? Será que sabe mesmo? Então bora descobrir isso com a história. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Explicando com a História, onde a gente explica assuntos da atualidade com a história. E antes de falar do assunto de hoje, já deixa o like aí, se inscreve e escreve nos comentários o que você acha que é ditadura para a gente ler. E ativa também o sininho depois de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Desde o século XIX, com a ascensão dos Estados liberais no Ocidente, a democracia passou a ser considerada a melhor forma de governo. E passou-se a se chamar de ditadura todos os governos que não eram democráticos. O termo assumiu um significado negativo, pejorativo, né? Já que o regime positivo, o melhor regime seria a democracia, que é o regime de governo da maioria. Só que a ideia de ditadura é bem antiga. Ela aparece já na Antiguidade Clássica, só que com um sentido bem diferente do que a gente entende hoje como sendo ditadura. Na Roma Antiga, a ditadura era um termo positivo e significava o governo de um magistrado, um dictator, nomeado excepcionalmente em casos de guerras ou revoltas, para organizar o Estado em período de caos administrativo. Geralmente, quando o pessoal quer defender a ditadura aqui no Brasil, o período de ditadura aqui no Brasil, é isso que eles falam, né? Não, que estava uma bagunça, que ia ter golpe comunista, que o Jango tinha saído do Brasil, e os militares foram chamados para pôr ordem na casa. Então o pessoal está fazendo uma remissão a esse sentido clássico do termo ditadura. Mas sobre isso eu já falei no vídeo 5 mitos sobre o golpe de 1964. Então voltando aqui. Esse dictador tinha poderes extraordinários, né? Mas era uma função temporária. Terminada sua função, seus poderes eram revogados. Então, na Roma Antiga, a ditadura era uma instituição legal, prevista na lei em caso de extrema necessidade. Já durante a Idade Moderna, surgiu um outro tipo de ditadura. Da mesma forma que em Roma, a ideia era resolver uma situação de dificuldade, mas não de forma imparcial, dependendo da aprovação do Senado e com tempo limitado, como era em Roma. Não. Essa ditadura da Idade Moderna, o ditador ele se autoproclamava. O exemplo que a gente tem é o governo jacobino de Robespierre na França, por exemplo, durante a Revolução Francesa. Durante esse mesmo período de intensas transformações na Idade Moderna, perto ali da Revolução Francesa, surgiu também um novo tipo, uma nova ideia de ditadura, que seria a ditadura revolucionária. A ditadura revolucionária era uma fase do governo revolucionário, que deveria eliminar a antiga ordem social, a antiga sociedade e todos os vestígios dela, para que uma nova sociedade surgisse. Esse tipo de ditadura ficou bastante conhecido depois do Marx, né, com o que ele chama de a ditadura do proletariado. A ideia é parecida, só que tem um sentido diferente. Para o Marx, todos os governos são ditadura, já que esses governos são o domínio de uma classe sobre as outras. Então, para o Marx, era a classe social do proletariado que deveria assumir o governo, logo após a Revolução Socialista, instaurando a ditadura do proletariado, até que depois desse período não haveriam mais classes sociais, todo mundo seria igual, enfim. Para o Norberto Bobbio e para o Nico Polantzas, a ditadura é uma forma de relação entre os poderes executivo e legislativo, que é uma descrição bem ampla. Já o Franz Neumann define a ditadura como o governo de um só ou de um grupo de pessoas que arrogam o direito de exercer o poder, monopolizando ou exercendo restrições. A partir daí, a gente já pode classificar as ditaduras em 3 tipos. A ditadura simples, e nela é o poder exercido por um ditador que se baseia nos meios tradicionais de coerção da sociedade, né, pelo Estado, com a política, a burocracia, o exército e o judiciário. Aqui entram principalmente as ditaduras do Terceiro Mundo no século XX, como a de Idi Amin em Uganda, Papa Doc no Haiti e Pol Pot no Camboja. Eles se baseiam principalmente na coerção política, sem instrumentos muito sofisticados de manipulação da opinião pública. O segundo tipo é chamada ditadura cesarista ou bonapartista, que é a ditadura em que o poder do ditador vem principalmente do carisma do político, né? Depende bem do apoio popular. A gente acha vários exemplos nas ditaduras latino-americanas do século XX, como a de Getúlio Vargas e a de Perón na Argentina, por exemplo. Já o terceiro tipo é a ditadura totalitária, e nela um partido controla o Estado e utiliza também apoio popular. Como exemplo, a gente tem as ditaduras na Europa no século XX, o fascismo italiano, o nazismo alemão e o stalinismo soviético. Mas então vamos lá, vamos resumir aqui.
Existiram e existem diversos tipos de ditaduras. Rapidão aqui, a gente já viu várias, mas elas têm algumas coisas em comum. Primeiro, a restrição de direitos políticos e individuais. Segundo, o uso da força do Estado contra a própria sociedade. E terceiro, o fortalecimento dos poderes do executivo em detrimento dos outros poderes. Vamos pegar o caso aqui do Brasil, que é bem emblemático para a gente, e ver se aqui era uma ditadura ou não. Período de 1964 até 85. Vamos pegar a definição que a gente acabou de ver, as três principais características. A primeira, restrição de direitos políticos individuais. Teve? Teve sim. O Congresso foi fechado algumas vezes, principalmente ali depois do AI-5. Políticos foram caçados, a imprensa foi censurada, não havia liberdade de associação. Então, primeiro item, teve. Segunda característica, o uso da força do Estado contra a própria sociedade. Teve? Teve sim. Manifestações como as que aconteceram em 68, depois do AI-5, foram reprimidas com violência. Pessoas foram presas sem inquérito por 60 dias e sem comunicação por 10 dias. Então tem a segunda característica. E terceiro, fortalecimento do poder executivo em detrimento dos outros. Teve? Teve sim. Aqui o legislativo só referendava o que os militares mandavam. Por quê? Porque se eles se unissem para vetar alguma coisa, o Congresso era fechado. E se algum grupo decidia se manifestar contrariamente, esse grupo era cassado, né? E o judiciário também ficava pianinho, né, perto dos militares. Então aqui, de acordo com a definição que a gente viu, foi sim uma ditadura. Na internet você acha muita coisa hoje, mas é difícil você filtrar o que é bom, né? Então é bacana ter um material bom para pesquisar, com certeza de que aquilo foi bem escrito, bem pesquisado. Eu pesquisei esse livro aqui, ó, Dicionário de Conceitos Históricos. Esse aqui é um livro que eu comprei na faculdade ainda, é um livro muito bom. Ele traz a versão resumida, né, dos principais conceitos bem importantes que a gente estuda. Por exemplo, a gente tem aqui helenismo, né? Aí tem aqui 1, 2, 3 páginas e meia sobre o tema e algumas sugestões de leitura. Então os temas são organizados em ordem alfabética, né? Você tem vários aqui no começo: monografia, identidade, iluminismo, imaginário, imperialismo, enfim. Tem a definição bem bacana e uma lista de livros se você quiser se aprofundar. Então se você já se interessou, eu já facilitei e já deixei o link fixado na descrição, beleza? Então é isso, senhoras e senhores. A gente pôde aprender um pouco mais aí sobre o que é ditadura, as principais características, os principais tipos, se teve ou se não teve ditadura aqui no Brasil. Então se vocês gostaram, já deixa o like, compartilha, comenta o que achou do vídeo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu e até o próximo.